Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca por aí afora? Meus irmãos, vamos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Nós iremos fazer a abertura do vídeo em Revelation chapter 12, verse 6 to 10. And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. Pega isso aqui. Pega isso aqui, que não está no tema não, como eu avisei. Amém? Ó. Verse 7 to 10. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I hear a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Olha nos meus olhos aqui, para onde o nosso Pai aqui, ó. Quando nós chegamos no verso 10, nós vamos fazer a tradução aqui. Quando nós chegamos no verso 10, nós vemos algo que verdadeiramente desperta a mais a mim e a você, que não despertava, que vai te despertar mais ainda para onde o nosso Pai, amém? Porque já vi pastores falando por aí afora que Satanás hoje não nos acusa perante o eterno mais. Não nos acusa. Vem cá, me diz uma coisa aqui. Se ele não nos acusa, por que nós somos tentados por ele dia e noite? E ele nos rodeia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por quê? Porque ele é o tentador, ele é o destruidor. E qual o tema de hoje? O tema de hoje é Deus criou o mal 1.2. É uma pergunta. É uma pergunta. E aí nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos lá, ó, aqui, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1.260 dias. Lembra que eu falei isso aqui não tem nada a ver com o tema, esquece isso aqui. Só para dar o cumprimento aqui, amém? Aqui, ó. E houve peleja no céu. Miguel, aqui na tua Bíblia pode falar peleja que está aqui, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. Nós vamos voltar aqui. Vamos lá, ó. E verso 9. E foi expulso o grande dragão, uma antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado para a terra e os seus anjos foram atirados com eles. Na tua Bíblia, na tradução também vai dar assim, ó. E foram lançados, dá no mesmo. Lançado, precipitado, atirado, jogado, dá no mesmo. Amém? Para onde é o nosso Pai, amém? E o que mais, ó? Verso 10, lembra que eu falei? Verso 10, ó. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Lembra que eu falei que nós ia voltar aqui nesse tema aqui? Sabe por quê? No verso 10, Apocalipse capítulo 12, verso 10, sabe por quê? Olha nos meus olhos aqui, ó. Principalmente a vocês, pastor. Aí não, porque lá na frente Apocalipse vai dizer de novo, porque ele já não está mais lá, porque ele foi expulso, foi isso, foi aquilo outro, porque no Velho Testamento, para que ele foi lá tentar o nosso pai Jó, isso, aquilo outro, apontar o nosso pai Jó. Porque em Zacarias capítulo 3, do verso 1 ao 3, como diz lá, ó, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo?
Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Olha nos meus olhos aqui, ó. Pastores, examina as escrituras, sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande aqui nas nossas mãos. E isso aqui nunca foi brincadeira e nunca será brincadeira. Sabe por quê? Porque aqui é a palavra do Eterno. Porventura precisa eu e a você acusar alguém ou julgar alguém, subir lá no céu, no terceiro céu, para acusar alguém perante o Eterno? Não, 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 não. Até mesmo do nosso coração. Se nós chegar e falar alguma coisa para alguém do nosso coração, só entre a nossa mente e o nosso coração, porventura o Eterno não está sondando a nossa mente e o nosso coração com a sua onisciência, onipresença, onipotência? Onisciência? Sim ou não? Satanás acusa a mim e a você quando nós peca diante do nosso Pai. A qualquer hora, a qualquer momento, de noite, de dia, ele nos acusa. Será que é preciso ele subir lá em cima hoje? É preciso? Porque quando ele foi atirado para a terra, Apocalipse capítulo 12, verso 9, quando ele foi atirado, já tinha habitante aqui na terra já ou não? Sim ou não? Hã? Tinha ou não tinha? Pode deixar nos comentários, qualquer coisa nós responde, não tem problema, eu faço vídeo. Não tem problema, eu faço vídeo, respondo, não tem problema nenhum. No problem about that. Olha nos meus olhos aqui, ó. E houve batalha no céu, como eu já li antes. E houve batalha no céu, houve peleja no céu, houve guerra no céu. Dá no mesmo, aqui fala o quê, ó? Batalha, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e os seus anjos, mas não que, ó, e não prevaleceram. Nem mais se acha o lugar deles no céu. Ponto. Acabou. Me diz uma coisa, se o pai do pecado, com os anjos que foram precipitados com ele, não tem o lugar deles mais lá em cima, para lá eles não vão subir mais. Porventura, alguém que vive aqui na prática do pecado, ainda que aceite a Cristo como seu Salvador, e viva a velha criatura na prática do pecado, porventura subirá para o terceiro céu? É evidente que não. É evidente que não. Meus irmãos, pecado nunca foi brincadeira. E vamos entrar no tema para a honra e glória do nosso Pai? Vamos? Vamos entrar no tema? Vamos? Vamos entrar no tema com firmeza assim, ó. Vamos entrar no tema assim, ó, com força, com firmeza, vamos? Desperta do que dorme, sabe por quê? Porque o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ele não quer que nenhum de nós herdamos a eternidade. E ele sabe que quando ele for consumido com o diabo dele, com os anjos dele, e já logo parafraseando, botando tudo num pacote só, Edinaldo, quem são os anjos de Satanás? São só aqueles que foram lançados com ele lá de cima? Não, para aí. A time, please. I will to explain you. A time, please. Todos aqueles pastores que viviam na prática do pecado e morreram na prática do pecado, anciões, diáconos, crentes que aceitaram a Cristo, davam um de bom mocinho dentro da igreja, mas no seu interior, nas práticas que nem a mim nem você nunca viu, outras pessoas não viram, e morreram nessas práticas, morreram sendo um anjão dele. Não era só aquele que morreu bandido, traficando, não sei o que, isso, aquilo, outro, não. Eixo. O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Que a mim e a você sejamos anjos do nosso Eterno e em um futuro tão próximo nós estaremos com o nosso Pai na eternidade, porque nós não somos filhos do diabo. Que ele esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
E a você que diz que o arcanjo Miguel não é Cristo, por que que o próprio Senhor, por que que o próprio Eu Sou, Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 4, no verso 2, por que que ele mesmo não repreendeu Satanás? O que ele falou? Então o Senhor disse, verso 2, Zacarias capítulo 3, verso 2, então o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Desperta tu que dormes. Só porque Judas, verso 9, o que ele falou? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. E quem é que vem buscar a igreja? Não é o arcanjo Miguel? Não é o próprio Cristo? Não é o próprio Eu Sou? Porque ele vem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, em uma só pessoa? Lembra? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com voz de arcanjo. Ué? Mas se não fosse o próprio arcanjo, o próprio Miguel, o próprio Cristo, o próprio Eu Sou, por que que ele mesmo vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo? Se o arcanjo Miguel para vocês é apenas um anjo criado, sabe o que é isso? Falta de examinar as Escrituras. Falta de examinar as Escrituras. E tem vídeos aí no canal aí, falando sobre isso. Eu acho que eu lancei 3 vídeos sobre isso, sobre esse tema. Uma pergunta, o arcanjo Miguel é Cristo? E tá lá, os grandes teologatos por aí afora, 13 teologatos selecionados aí, os grandes teólogos, inclusive João Calvino e John Wesley, afirmando que o arcanjo Miguel é Cristo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Amém? Vamos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Então, por que que o mundo está do jeito que está hoje? Por que que o mundo está do jeito que está? Por causa de Satanás mesmo, do grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Vamos entrar no tema, para a honra e glória do nosso Eterno. Vamos. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Presta atenção nisso aqui. Porque o que nós mais vemos falar por aí afora, por que que Deus é tão bom e criou Satanás? Por que que Deus é tão bom e criou o mal? Ei, listen to me, please. Listen up. Me ouve, para a honra e glória do nosso Pai. A você, preste atenção, eu vou colocar no passado. I will put in the past. Eu vou colocar no passado. A você que era ateu. E você vai entender agora por que que você era ateu. Por que que você vinha na prática do ateísmo, que não foi à toa que você caiu aqui. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. E você vai ver o que que Deus criou. Se Deus criou Satanás, se Deus criou o diabo, se Deus criou a antiga serpente, se Deus criou o mal. Você vai ver se Deus criou tudo isso. E já de antemão, você vai se deparar com algo que você talvez nunca viu por aí afora. Deus criou foi um ser lindo, belo e maravilhoso. E poderoso. Tanto é que até hoje ele está com o seu poderio. Até hoje ele se transforma de anjo de luz. E fazendo o que, Degretão Plichão? Anjos e mais anjos mundo fora. Falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Para quê? Para enganar o mundo inteiro. Ou você acha que ele está por aí, na pessoa dele, seduzindo as pessoas, na pessoa dele mesmo, o diabão mesmo? Não. Sabe quem é que ele usa? O Eterno usa nós para pregar o Evangelho eterno. E ele usa os falsos pastores, os anjos dele, para o mundo fora, para pregar a mentira e o engano. Por quê? Porque ele sabe o que está escrito. E que ele sabe como ele é mentiroso, que mentiu para os anjos lá em cima.
na eternidade, seduziu a terça e a quarta parte dos anjos, ele sabe que todos aqueles que ele seduzir aqui nessa terra não herdará a vida eterna. Desperta tu que dormes, porque eu já vejo muitos pastores por aí afora também dizendo o quê? Se pregar, falar no nome do diabo, tá espantando as ovelhas, tá amedrontando as ovelhas. Você não pode pregar um evangelho dizendo que Deus é destruidor e Cristo é o Criador. Você não pode pregar falando mais de Satanás do que de Cristo, porque está exaltando Satanás. Olha nos meus olhos aqui, ó. Desde quando que falar dessa praga, que ele é uma praga, que ele é a antiga serpente, o grande dragão, o Satanás, vai botando tudo no pacote só, que ele quer te levar para o inferno com ele, com fogo e enxofre, vai botando tudo com sal, vai botando tudo no pacote só, que ele quer te seduzir, que ele quer te enganar, que ele quer te tirar da eternidade. O diabo, o Satanás, vai botando toda essa praga por aí afora. Aonde que é exaltando essa porcaria? Aonde? Pastores, e as minhas pregações aqui é mais direcionada a vocês, pastores, sabe por quê? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande sobre nossos ombros. E lembra que eu não tenho o sangue de nenhum pastor por aí afora, nos meus ombros por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, ó. E nós temos uma responsabilidade. Nós temos dois caminhos para conduzir as ovelhas do meu Pai. A vida eterna, que bem-aventurado aqueles que os conduz para a vida eterna. E o segundo caminho, o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E lembra, se levar as ovelhas do meu Pai para o fogo eterno, vai ser assado também com as ovelhas. Pastores, desperta vocês que dormes. Desperta vocês que dormes. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Desperta vocês que dormem. Desperta vocês que dormes. Porque o nosso Eterno criou, foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. E até hoje ele se transfigura em anjo de luz, mas as trevas deles, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, estão seduzindo o mundo inteiro, sendo usado por ele mesmo. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao 15. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Até hoje, ele se transforma em um anjão lindão, belão e maravilhosão. Aqui, ó. Olha os filhos deles aí, os anjos dele, ó. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Mas eles se transformam mesmo, por quê que eles se transformam? Quando você vê, já nasce assim, ó, pá, já caiu em redes sociais, por aí afora, igreja abrindo igreja e por aí vai. E o resumo de tudo é só pegando o dinheiro do povo. E deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. A você que está ofertando, dizimando nessas igrejas satânicas por aí afora, sabe para quem é que você está dando seu dinheiro? Você está dando seu dinheiro para Satanás mesmo. Como o negócio é sério. Vou repetir, vou falar 3 vezes, mais 2 vezes. A primeira já foi. Você está dando seu dinheiro para Satanás mesmo. A terceira, você está dando seu dinheiro para Satanás mesmo. E para quem mais? Para os seus falsos obreiros, fraudulentos. Para os lobos velozes por aí afora. E ele sabe. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque ele sabe, quanto mais ele puder seduzir, enganar, ludibriar o mundo fora, para ele é lucro, porque ele sabe que não vai entrar na eternidade. Onde você está servindo a Deus? Qual o evangelho que você está trilhando? Qual o evangelho que você está ouvindo? Qual o evangelho que você está ensinando? Qual o evangelho que você está vivendo? Desperta vocês que dormem, porque nós só estamos aqui como um peregrino. Amanhã podemos não estar. Possivelmente, ao você estar assistindo esse vídeo, até aqui você já soube de alguém que já morreu. Seja no noticiário, em televisão, vai botando tudo num pacote só por aí afora. Nós somos apenas um peregrino aqui. Daqui só tem 2 caminhos. Ou sai, ou desce a cova.
para ressuscitar na primeira ressurreição. Ou desce a cova, perdidão, para ressuscitar na segunda ressurreição e ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema?